Oi, pessoal! Como vocês estão aí do lado de lá, hein? Ó, vamos começar mais um episódio aqui do Fiz do Meu Jeito, aquele podcast bem autoral, onde a gente pode trazer informação, mas também com o toque de essência e de autoria aqui das pessoas que participam e também dessa que vos fala. Hoje eu tenho aqui, nesse momento, a Andrea Werner, que é deputada estadual e veio falar com a gente sobre políticas públicas, sobre diversos assuntos. André, muito obrigada por aceitar o convite, né? E seja bem-vinda. Eu agradeço o convite e vamos conversar. Vamos. Olha, espero conduzir aqui a altura, que quem não acompanha as redes sociais da Andrea precisa acompanhar, porque ela tem um quadro, né, que você faz o resumo da semana, eu não perco aquilo por nada, nem um dia. Toda sexta ou sábado eu já vou lá ver o que aconteceu na semana. Geralmente é sexta mesmo. Sim, então é muito bacana esse quadro, eu acho que traz um resumão ali do que tem acontecido e do meu ponto de vista, clareia muita coisa assim pro andamento das coisas. A gente sabe em que pé que está, né? Que eu acho que é importante a gente, como cidadão, poder acompanhar. Eu acho muito legal. Eu acho que foi essa a ideia, né? Eu queria que as pessoas soubessem que eu estava trabalhando, porque a gente tem uma concepção tão ruim da política, por motivos óbvios, né, dos últimos anos, e as pessoas pegaram uma raiva de política, então eu queria mostrar assim, olha o que estamos fazendo aqui. Olha o que o dinheiro das pessoas está pagando através dos impostos, né? A gente está fazendo muita coisa, está indo atrás, está oficiando quem não fez alguma coisa, está fazendo reuniões, e eu achei engraçado porque eu nunca tinha visto um formato assim de nenhum outro político, né? E aí, do nada, começou a aparecer um monte, assim, o que fizemos essa semana? Eu falei, olha, gente, está lançando a tendência, né? Mas eu acho bom, porque dá mais transparência e as pessoas entendem um pouquinho também o que você faz, porque muita gente não sabe direito, né, o que um deputado faz. Sim, vamos aproveitar e ir por aí. O que um deputado estadual faz? Deputados estaduais, eles fazem leis para o Estado, né? No meu caso é para o Estado de São Paulo. Eles fiscalizam o executivo, que é o governador, os seus secretários, e eles também votam o orçamento do Estado, né? Quanto de dinheiro que vai para cada pasta, em resumo é isso. Muito bom. E acho que é importante a população poder acompanhar de perto. E acho que, assim, se lançou tendência, é a melhor de todas. É uma tendência boa, né? Pelo menos. Falando em leis, tem alguma lei que orienta ou regula, né? Não sei se posso falar essa palavra, o cuidado com as famílias das pessoas com deficiência? A gente ainda não tem, porém, eu lancei vários projetos de lei nesse sentido, estou esperando ainda, porque estão tramitando na Alesp. A gente tem projetos de lei para cuidado da saúde mental, principalmente das mães, que são as cuidadoras, para que elas passem na frente na fila para fazer exames, porque a gente sabe que elas têm dificuldades de cuidar da própria saúde, né? Porque elas estão integralmente cuidando ali do filho. E tem um projeto de lei que eu tenho muito carinho por ele, que é o da renda básica, renda paulista para mães cuidadoras de pessoas com deficiência. Eu falo mãe, gente, na verdade, aos cuidadores em geral. Se for a avó, se for o pai, mas é porque a gente sabe que, na maioria absoluta das vezes, a gente está falando das mães que não conseguem se manter no mercado de trabalho formal, porque viram cuidadoras exclusivas daquela pessoinha ou pessoona, vivem de bicos ou do BPC que esse filho tem por ser uma pessoa com deficiência, ou seja, ficam numa situação extremamente precarizada. E elas estão trabalhando, né? O trabalho do cuidado, ele é um trabalho e ele precisa ser visto, reconhecido. Então, eu acho que é um projeto de lei importante para que a gente reconheça o trabalho dessas mulheres e para que elas recebam devidamente por isso, né? Nada mais justo do que receber pelo seu trabalho. E tem alguma coisa que nós, enquanto cidadãos, população, consiga ajudar nesse projeto de lei? Quando ele for ser votado, eu vou pedir a ajuda de vocês nas minhas redes para fazer pressão para que ele seja aprovado e principalmente para que ele seja sancionado, porque a gente está num momento bem difícil aqui no Estado, que é qualquer coisa que cria um gasto está sendo canetado, está sendo, não pode criar gasto. E eu já conversei com o governador até que a gente não consegue melhorar a vida das pessoas sem criar gasto, né? Ainda mais quando a gente está falando de pessoas com deficiência que têm sido negligenciadas, esquecidas por longos anos aí, né? Então, aos poucos a gente vai conseguindo pequenos progressos. Esse seria um grande progresso que eu estou tentando trabalhar para que aconteça e vou colocar ele para ser votado na hora que eu achar que estiver mais favorável. E aí vou mobilizar aí as famílias para ajudarem com a pressão. Tá, perfeito. A gente vai estar de olho para poder pressionar. Eu não posso deixar de perguntar, né, sobre a inclusão, sobre o acesso a serviços. Como que a gente está em poder público para acesso às pessoas com deficiência, para ter acesso à saúde, acesso à educação?
tá muito ruim, não vou dourar a pílula, não. A gente lidou com isso, começou a lidar com isso no gabinete, com a nossa equipe de acolhimento, né? Quando eu fui eleita, eu pensei assim, nossa, como eu vou fazer? Eu já não estava dando conta de responder todo mundo que me mandava mensagem e tudo. E agora, eu não posso simplesmente deixar de fazer isso, de orientar, de informar, porque eu fui eleita. Então, eu montei um time de acolhimento que começou toda vez que chega uma mensagem no inbox ou uma denúncia no nosso formulário, tem uma equipe que lê isso, direciona, aí essas pessoas marcam uma reunião online com esse denunciante para entender, às vezes informar, orientar, e muitas vezes isso vem para a gente, para que a gente faça um ofício para um município, para uma secretaria da saúde, para uma secretaria da educação, é o que a gente mais faz, por esse tipo de denúncia. Nesse um ano e 8 meses de mandato, foram 37 mil contatos que a gente recebeu e a gente investigou cerca de 8 mil denúncias de violações de direitos de pessoas com deficiência de todas as idades, maioria crianças e adolescentes. E se a gente for pegar sobre o que são essas denúncias, a maioria, grosso, fica mais entre saúde e educação. Tá. Saúde, falta de terapia no SUS, né, aquela coisa de quando consegue alguma coisa é meia hora a cada 15 dias em grupo, que você, melhor do que ninguém, sabe que não serve para nada, ainda mais com metodologias que não tem a ver. Ou pessoas que têm planos de saúde, mas que nos últimos 2 anos os planos têm feito uma investida bem pesada para cancelar apólices ilegalmente, unilateralmente, descredenciar clínicas que prestam serviço de excelência, direcionar essas crianças e adolescentes para clínicas próprias, mas com um serviço extremamente precarizado, mais curto e até com filas. Então tem criança que vai para a clínica do convênio porque aquela que ela fazia terapia foi descredenciada e fica na fila, fica sem terapia, né? Então, assim, são várias e várias violações que vêm acontecendo. Então, a gente não está tendo acesso à saúde pública e nem privada, porque quem tem plano de saúde, e às vezes a mãe é pobre, faz faxina, mas guarda aquele dinheirinho para pagar esse plano que é mais baratinho para ver se o filho tem um mínimo, não está tendo nada também, né? E educação, os problemas de sempre, de inclusão, né? A gente tem uma política que direcionou todos os alunos com deficiência para a escola regular, porém as escolas não receberam os investimentos necessários para se prepararem para receber esses alunos, então os professores não têm uma formação continuada adequada para eles saberem como ensinar uma pessoa que pensa diferente, que tem um cérebro diferente. Salas lotadas, não contratam os acompanhantes especializados previstos em lei para ficar dentro da sala. Muitas escolas não têm nem aquele cuidador que fica do lado de fora e leva no banheiro. Enfim, tudo errado. O professor não sabe fazer PEI, o professor não sabe adaptar o material porque não tem essa formação. Ou a mãe pede um material adaptado, um PEI, a escola fala, não, isso aí exclui o seu filho, a gente não mexe com isso. Tudo que você imaginar de errado. Absurdos, né? Então... ideologias que são muito convenientes para quem não quer gastar, né? Porque se o município simplesmente decide pela Secretaria da Educação que acompanhante especializado exclui a criança, porque se tiver acompanhante não está incluído, que o material adaptado é uma exclusão, porque ele não está fazendo a mesma coisa que os outros colegas, aí ele não tem que investir em contratar o acompanhante, em treinar o professor para saber adaptar o material, né? Mas aí se ele não acompanha também o material, aí sim é uma exclusão também, né? Então, assim, uma inclusão de fachada, é matrícula, né? Aquele aluno está frequentando a escola. Então, assim, eu já entrei em escolas aqui na cidade de São Paulo que tinha... eles até colocaram o estagiário dentro da sala com o aluno autista, mas o estagiário estava fazendo quebra-cabeça com o aluno autista. Isso não é material adaptado. Né? Material adaptado é quando você analisa aquela criança, você entende onde ela está em termos de aprendizagem, e aí você adapta aquele conteúdo de fato que está sendo passado para a realidade daquela criança. Não é ela fazer uma coisa completamente aleatória que não tem nada a ver com o que o professor está fazendo lá na frente. Né? Então, o aluno está indo na escola passear, fazer quebra-cabeça. Eu já tive um cliente que ele entendeu que a escola era para dormir. Esse paciente nunca dormia à tarde, ele estudava à tarde, ele nunca dormia, ele tem uma energia assim, nem final de semana, nem cochilinho, ele tinha uma energia assim, então... E aí na escola dormia, aí eu falei, gente, é alguma coisa estranha, porque não é o perfil dele dormir à tarde. Então a gente foi fazer uma investigação, ele criou um pareamento, porque a escola já tinha um colchãozinho, colocava lá, ele ficava de preguicinha, daqui a pouco dormia. E aí a gente, até a terceira escola, quando eu acompanhei, ele trocou até a terceira, né? Eu falei, a gente vai tentar até a gente achar uma escola. E aí, na terceira escola, a gente conseguiu quebrar esse pareamento que ele tinha, de que na escola era lugar de dormir, não era lugar de estudar. E assim tenho também pacientes atualmente que já teve a história do colchão na sala de aula para ele poder dormir. Então, não é inclusão, né? Não.
também não é adaptação. Não é nem ocupar um espaço, né? Porque nesse caso a sala de aula também não é uma cama para dormir, né? Tinha que estar numa cadeira. Sim, e a gente quer exatamente isso, que a escola seja para aprendizado e socialização, que não seja igual, às vezes eu vejo o professor falando, escola não é depósito de criança. Não é mesmo, não é. Sim. Não é. Então, o que a gente quer é que os professores aprendam como ensinar, aprendam como ajudar qualquer criança, né? Independente da sua particularidade, e que os alunos vão para a escola felizes, aprendendo dentro das suas potencialidades, tendo as suas potencialidades respeitadas, né? Sim. E sobre esse papel da escola, tem algum projeto, alguma coisa que está tramitando para uma escola, por exemplo, uma clínica escola em São Paulo? Tem alguma coisa andando nessa direção? Não tem? Não, porque cria custo. Não, eu tenho visto projetos de lei para centros especializados de atendimento, que também cria custo, mas pelo menos um foi sancionado ano passado pelo governador, mas eu ainda não vi sair do papel. Eu tenho projetos de lei sobre formação continuada de professores, para que eles recebam uma formação bacana mesmo, né, e acompanhantes especializados também. O problema é que tudo precisa de investimento, né? E quando eu tento, como deputada, mas sozinha ali, colocar alguma coisa no orçamento, eu não consigo, né? Eu tentei, esse ano, colocar uma linha para que tivesse um valor para a contratação de acompanhantes especializados, e não passou, porque não querem adicionar mais nada de custo ali, né? Por isso que eu falo da importância que a gente tenha mais pessoas ligadas à causa na política, porque uma andorinha sozinha, né? Sim. Fica muito difícil. Eu consigo muitas coisas na conversa e tudo, mas coisas grandes, de fato, precisam de uma grande articulação política, né? Eu sou só uma, então o que eu tenho conseguido mais é de conversa mesmo, não consegui botar no orçamento. Então, marco reunião com o secretário da Educação, com a equipe dele, vamos conversar. Ai, porque tá terrível, a gente está recebendo realmente muita reclamação, aluno autista, aluno com TOD. Pois vamos conversar. O que a gente precisa fazer? Do jeito que tá, não dá, né? Eu entendo assim que existe um ideal e existe o possível. Vamos entender o que é esse possível? Vamos contratar os famosos acompanhantes especializados para os alunos de São Paulo. Eu entendo que não vai dar inicialmente no número que a gente precisa, mas um número para começar, aí a gente faz um teste, vê como é que vai. Começar a ensinar as professoras como que se adapta o material, começar a dar o básico da comunicação alternativa para os alunos na sala de aula, e as coisas estão andando. Tá? As coisas aos pouquinhos vão, assim, vamos começar com X escolas. Hoje mesmo eu tive uma reunião com a pessoa da Secretaria da Educação que está cuidando dessa pauta, e é inclusive uma mãe de autista, então ela sabe bem, né, o que rola. E eu fiquei feliz de ver que as coisas estão aos pouquinhos na base da conversa, e é o que eu sempre falo, assim, todo mundo tem sua ideologia política, né, e eu não questiono isso de jeito nenhum, mas a nossa pauta e a nossa causa tem que estar acima disso. Você tem que conversar com o outro que pensa diferente de você, porque se eu for conversar só com os que pensam igual a mim, lá na LESP, eu não consigo aprovar um projeto de lei, né? Porque a gente está falando de uma minoria lá, né? Se eu não conseguir sentar com o governador e ter uma conversa civilizada com ele, apesar de eu não ser oficialmente base dele, ele não vai aprovar meus projetos de lei. Né? Então, a gente tem que pensar que a causa tem que estar acima desse tipo de diferença, né? Que a gente tem que tentar progredir, porque a situação está muito difícil, está muito triste. Isso, com tudo essa carga, parece que a gente fica meio sem esperança, sabe? Fica assim, e onde a gente vai chegar? Será que vai ter uma saída no fim do túnel? Tem uma luz no fim desse túnel? A gente pode criar algum pedacinho que seja de esperança em relação a essa parte da educação e saúde, ou a gente vai andando ali... Olha, não existe. Oxigênio. Como eu já li há muito tempo atrás, eu não sei quem falou isso, mas eu não esqueço que é assim: não existem soluções simples para problemas complexos, né? A gente tem um problema que é multifatorial, que é a falta de investimento na saúde, a falta de investimento na educação. Isso passa por tem tantas camadas esse assunto, né? Mas um assunto que eu sempre falo com as pessoas é assim: a gente precisa se politizar. E não no sentido de partidarismo, de eu sou direita, eu sou de esquerda. É assim, em quem você está votando e por quê? Se essa pessoa não tinha um cargo político antes, o que ela trouxe de bem para a sociedade? Para você querer botar ela num cargo político. Se ela já era eleita, o que ela fez considerando o que você acha importante? Para que você vote nela e dê mais 4 anos de mandato para ela, no que quer que seja. E você votou, você acompanhe, você cobre. Você entra em contato, você peça coisas, você critique. Porque isso é cidadania. Porque o problema é que
Muitas pessoas vão votar com raiva por ter que votar, pega um santinho no chão e vota no número lá que estava do santinho no chão, ou liga para um parente, um amigo na última hora e fala, dá um candidato aí, deputado, eu vou votar aqui. E nem lembra em quem votou. Tem muita gente que agora, se você perguntar, olha, 2 anos atrás, em quem você votou para federal, para estadual, a pessoa não lembra. Exatamente. Como que a gente vai reclamar que o SUS está sucateado? Para quem a gente vai reclamar? Como que a gente vai reclamar que os professores ganham mal, estão com burnout, não tem formação, não tem inclusão real? Se a gente está botando nos lugares de poder pessoas que não estão ligando para isso. Se lá em Brasília, quem decide quanto de dinheiro vai para a saúde, quanto de dinheiro vai para a educação, são os deputados que nós elegemos e colocamos lá. E que nesse último ano colocaram um valor obsceno de dinheiro para emendas, para eles poderem jogar lá nas suas bases eleitorais e se reelegerem eternamente, mas um dinheiro que às vezes é maior do que o dinheiro que está nos próprios ministérios da saúde e da educação. E aí a gente pergunta, por que não tem dinheiro na saúde e na educação? Esse é um dos motivos, que a gente só vai resolver votando melhor. Né? Então eu tenho falado muito isso e, de novo, não é no sentido de partidarismo. Não, é no sentido de ter pessoas comprometidas, né? Com, olha, a gente precisa ter dinheiro no SUS, não para o deputado gastar lá na sua cidade. E não é, a gente precisa ter essa consciência, né? Sim, e eu acho que envolve também, voltando na educação, nós somos um país pouco letrado, né? Então a gente tem uma defasagem muito grande na educação. Mas sim. E aí afeta como eu escolho a pessoa que vai me representar, né? Porque educação política. Quanto menos informado eu sou, mais manipulável eu Exatamente. sou, né? Então, assim, tem muitos interesses por trás do sucateamento da educação. Sim. Né? E aí também, de novo, é um assunto com várias camadas. Né? Você manter a educação ruim, você está ajudando a manter uma fábrica de mão de obra barata que interessa a muita gente nesse país. Exato. Né? Outra coisa é que o meu sonho é ter educação política para que as pessoas aprendam não só isso aí, mas também aprender o que é o Ministério Público, o que faz a Defensoria, o que faz um vereador, o que faz um deputado estadual, o que faz um deputado federal. Porque as pessoas não sabem. Então, as pessoas me cobram, às vezes, por coisas que quem faz é o prefeito, é o vereador, é o governador. Me cobram como você votou em projetos de lei que é federal. Olha, eu não sei te dizer quantas vezes que eu já encontrei pessoas com curso superior, pessoas, enfim, bem informadas que perguntaram assim para mim. Perguntaram o que eu fazia, eu falei, eu sou deputado estadual, tudo. E como é que tá lá em Brasília? Eu falei, não, mas eu não... É estadual. Uai, mas onde você trabalha? Na Alesp, fica ali na frente do Parque do Ibirapuera. Então, assim, pessoas com curso superior que não sabem que uma deputada estadual está trabalhando no Estado. E o que está na alçada dela fazer e o que não está a fazer. Né? Tem coisas que eu não tenho como fazer. Eu preciso do governador para tomar. Ele é que executa, né? Então, assim, se ele não sancionar o meu projeto de lei, isso não vai acontecer. Se ele não pedir para um secretário de saúde, de educação fazer, não vai acontecer. Se não tiver no orçamento, não vai acontecer. Então, o meu poder é limitado e ele também tem que ser... A gente tem que entender que o deputado está ali por um coletivo. Sim. Não é por causas individuais, né? Não é por um problema que uma pessoa tem. Porque você imagina se eu tiver que pegar o telefone e ligar para resolver um problema individual de cada um. A pessoa que ligou porque a filha teve matrícula recusada na escola. Não vai porque resolver. Não vai nem trabalhar. Não tem, né? Eu tive 90 mil votos. Aí você pensa que não tem a menor possibilidade. Sim. Então, as pessoas entenderem essa questão do coletivo também, né? Sim. E olha que a gente trabalha muito ali, viu? A gente trabalha fim de semana. Eu estava falando aqui com a Janaína, que veio comigo, que essa semana eu não jantei em família uma vez em casa. Nenhuma vez. Olha, quantas vezes você abdicou da sua família, inclusive, para representar o povo, né? Para representar causas, para ajudar, enfim. Sim. É bem sério mesmo. É difícil e ainda mais quando ontem mesmo eu estava num evento à noite que eu não tinha como não ir e eu estava indo para casa, falei com meu marido para colocar o Theo na cama, né? O Theo normalmente dorme mais cedo, mas aí ele falou assim, ele falou que quer te esperar. E o Theo não fala, né? O Theo é um autista não oralizado de 16 anos e tudo. E aí meu marido disse que ele estava meio chateado, tentou botar ele para dormir, ele ficou meio chateado, e fazendo barulho, e aí meu marido mostrou o tablet com a comunicação alternativa e ele mostrou a minha foto. Então meu marido entendeu que ele queria me esperar. Sim. Né? E aí dá aquele apertozinho no coração da gente, assim, mas eu entendo que é um período, eu estou trabalhando mais agora também porque foi época de eleição, e eu coloquei um limite, né? Eu sempre falo para as pessoas, se a gente colocar limite, os outros não vão colocar. E a gente que é mulher, mãe na política,
A gente tem que entender que é um ambiente que está dominado por homens mais velhos, Sim. que nem sabem o que é o cuidado parental, assim, sabe? Não sabem. Então, eles, pela maioria dos que estão na política, eu deveria abdicar da minha vida em família no sábado, no domingo, né? E aí eu botei esse limite. Falei, olha, quando tiver mais apertado as coisas, eu topo até assim, evento no sábado de manhã. Um encontro com mães, uma palestra, qualquer coisa assim. Agora, sábado, o resto do dia e domingo é família. Não me coloquem em eventos. E dá problema, tá? Porque muita gente fica chateada que não entende. Que eu não vou. E as pessoas querem que você vá. As pessoas querem, mas se você de der novo. o braço, elas vão querer arrancar seu... Exatamente, é um limite que eu tenho que colocar. Porque muitas das pessoas que estão na política não têm problemas de fim de semana, tudo, porque não tem um filho, ou não se preocupa com isso, enfim. Não me interessa. O ponto é que eu quero ter meu momento de família, nem que seja no fim de semana. Sim, né? Perfeito. E tá certíssimo. Senão, se você não pôr, como que a pessoa vai saber seu limite se você não estabelecer, né? Eu acho que isso é um ponto também. Olha, eu vou aqui consultar minhas perguntinhas. Recursos públicos, né? Que ações que você defende para assegurar que os recursos públicos sejam utilizados de forma eficiente e direcionada assim, para o que tem que ser? Lá vamos nós para o assunto de muitas camadas, né? Recursos públicos são Temos que fazer vários né? episódios. São vários os recursos públicos, são os que vão para o orçamento oficialmente, são os que vão para os deputados em forma de emenda, são vários tipos de dinheiro público, né? Eu acho que a gente tem uma coisa que ficou muito marcada para mim, é essa questão da guerra contra a corrupção. A gente tem que entender que a gente tem uma corrupção sistêmica, assim, e que ela não tem dono, não tem um partido específico, nem nada disso. Né? E que sim, é meio que já é cultural, né? Sim, é cultural. Então, assim, muito dinheiro público ainda vai para o ralo por causa de corrupção, é um problema enorme que a gente tem, por causa de má gestão de recursos, sim. E coisas básicas da má gestão de recursos, quer ver? Por exemplo, quando eu tenho reunião com prefeitos de cidades do interior, eles gostam muito de me ouvir porque eles sabem que eu sou especialista da pauta, né? E aí eu falo assim, ô prefeito, o senhor contratou aí uma formação continuada para os professores? Ah, contratei, tem sim. Aí você vai descobrir que é aquela coisa meio que online, de uma palestra de 1 hora, de uma pessoa que é praticamente um coach motivacional, que fica falando com os professores que eles precisam ser anticapacitistas e ter amor pela educação, pela inclusão. Amar o que faz. No máximo, assim, saiba o desenho universal. Mas, gente, quem sabe o desenho universal, né? Enfim. E que tudo vai dar certo. E aí o professor se sente totalmente enganado, porque enfiam ele numa sala com 40 alunos, uns 4 ou 5 com laudo no melhor dos cenários, e quer que ele faça milagre. Né? Então, o que eu tenho falado é assim, se o senhor vai gastar, o senhor prefeito ou senhora prefeita, gastar com uma formação continuada para professores, que seja algo que de fato vá dar ferramentas para esses professores, senão você tá fazendo uma economia, mas é aquela economia porca. Você está jogando dinheiro no lixo. Tá. No ralo. Porque, basicamente, vai te trazer mais problemas isso que você fez. Então, gasta um pouquinho mais, mas dá uma coisa mais robusta, baseada em evidências, que aquele professor vai saber o que fazer, vai entender do assunto. Você vai ter professores mais felizes, mais satisfeitos com o trabalho, e alunos também mais felizes, que vão para a escola mais felizes, que vão aprender, que os pais vão gostar, vão elogiar a educação municipal, entendeu? Sim. Então, é isso. A gente também precisa de eficiência no gasto. Nisso, o que está sendo contratado para a saúde? Porque, por exemplo, uma briga que eu já tive aqui em São Paulo foi que uma mãe me denunciou que estavam fazendo constelação familiar em um CAPS, que eu não vou falar de onde é, mas enfim, de um bairro da Grande São Paulo, e o filho dela tinha esquizofrenia, e no CAPS fizeram a constelação familiar lá e falaram que porque um antepassado tinha matado alguém, por isso que o filho era... Gente, é sério. E vai contribuir o quê na vida dele? Ele vai conseguir viver melhor, arrumar um emprego, ou ele vai conseguir arrumar casa, sabe? Ele vai conseguir viver. O que agregou para a vida dessa mãe ouvir isso, inclusive? Então é assim, a mãe tá perdendo tempo, o filho tá perdendo tempo, o profissional lá ganhou o seu dinheirinho, mas assim, gente, é dinheiro público indo pro ralo. A gente não tem fono para autista na rede pública. Não tem terapeuta ocupacional, não tem psicólogo com abordagem baseada em evidências. E aí você me bota alguém para fazer constelação familiar. Né? Eu acho assim, quem gosta de práticas integrativas, alternativas, qualquer o nome que você queira dar, legal, gente, desde que você pague com o seu dinheiro. Dinheiro público, ainda mais num país que não tem dinheiro sobrando, deveria ser colocado naquilo que tem evidência.
Sim, que realmente vai trazer uma mudança para o dia a dia da pessoa. Seria a coisa mais inteligente, né? Mas aí a gente está falando muito de reserva de mercado também. Quando você mexe de reserva de mercado de gente que já vem ganhando dinheiro com isso há muito tempo, não é fácil de você, a partir de amanhã o SUS só vai ter práticas baseadas em direito. E às vezes é prima, parente de alguém, então, vai lá, fulana faz. Acontece a revolução, se você falar disso, porque muita gente sabe que vai perder dinheiro, né? Então não é um assunto fácil e é bem espinhoso, para falar a verdade. E pegando esse gancho aí de assunto espinhoso e dentro da saúde, não posso deixar de falar da aba manicomial, que agora eu falei, gente, o povo tá desocupado demais. A gente tá colocando aspas já, aba manicomial, tá maravilhoso. Aba integrativa, eu falei, deve ter aba hoje me mandaram aba empregatícia, deve ter tanta coisa. Então, assim, eu acho que um bando de desocupado, mas enfim. Falar dessa parte do aba manicomial, acho que é importante. Eu vi que você se pronunciou sobre isso. Li sua matéria que saiu no Brasiliense essa semana. Sim. Né, uma resposta que você deu. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. Assim, do lado de cá, a gente vê um movimento, uma proteção ali, um movimento... não político da política pública, mas político ali dentro das operadoras de saúde, sabe? Um querendo criar lobby com o outro. Sim. E aí a gente quer derrubar essas clínicas que estão atendendo essas crianças autistas e não sei o quê, essas liminares e tal. Comenta um pouquinho sobre isso. Eu queria começar dizendo que, para quem acha que a realidade no Brasil é autista fazendo 40 horas de aba, eu queria que passasse um dia ouvindo a nossa equipe de acolhimento atendendo mães. Perfeito. Basta um dia, para botar o pé no chão e entender o que é problema real da comunidade autista do Brasil. Sim. Problema real, falta de suporte num nível que a mãe, única cuidadora, teve que ser internada para fazer uma cirurgia de emergência e não tinha com quem deixar os gêmeos autistas adultos e eles foram amarrados em macas no hospital, enquanto essa mãe estava convalescendo lá da sua cirurgia. Problemas reais. Abuso sexual na escola em banheiro de escola do autista porque não tinha acompanhamento e os coleguinhas abusaram sexualmente. É disso para baixo. Porque a realidade do nosso país é que não tem terapia. Quem consegue alguma coisa pelo SUS, que é a maioria da população, porque é uma minoria que tem plano de saúde, a maioria absoluta depende do SUS, é 30 minutos a cada 15 dias em grupo. Esta minoria que tem plano de saúde, nos últimos 2 anos, tem sido expulsa dos planos de saúde. Eu tive vários clientes aqui que foram literalmente expulsos. Quem fica não consegue o mínimo sem judicializar. Então, eu tenho mães que entram em contato que estão judicializando para ter 10 horas por semana. 10 horas por semana. E o plano de saúde está negando. E um próprio dado que a ANS soltou de uma análise que eles fizeram de quem tem plano de saúde, mostrou que a maioria absoluta, se eu não me engano, mais de 90% dos usuários fazem até 10 horas de terapia por mês. Por mês. Contando psicologia, terapia ocupacional e fono. 10 horas por mês, a maioria absoluta dos usuários. Então, esse dado é totalmente irreal e a gente está usando uma bazuca para matar uma formiga. Você entregar um dossiê desse na mão de uma ministra. Olha, este aqui é o problema no Brasil, que os autistas estão... Eu não vou nem falar que essa comparação manicomial é totalmente descabida. Porque quem fala isso não sabe o que é aba, não sabe o que é aba naturalística. E nem sabe o que é a luta antimanicomial, nem sabe nada disso. Não tem noção. Né, que essas 40 horas não são na clínica, é acompanhando a criança nos ambientes naturais, que tem a parte que é a supervisão, que é o treinamento dos pais, que não é a criança a 40 horas fechado na clínica, e mesmo assim, eu, pessoa de classe média, não conheço ninguém que faça 40 horas de terapia. Eu não conheço. Então, que realidade é essa que foi entregue para ministro? Tipo, se preocupe com isso. As pessoas têm que estar muito descoladas da realidade. Muito desocupada. Ou não conviver com autista grau 3, ou nunca ter pisado numa comunidade e ouvido as mães atípicas de lá para entender o que é problema de verdade. Olha, no último mês, eu encontrei 2 vezes com uma senhorinha, lá de Taipas, senhorinha, muito idosa, que tem um filho com esquizofrenia adulto, ele tem esquizofrenia e também é surdo. E ele entra em surtos agressivos e ele já tentou matar ela várias vezes e ela não consegue tratamento para esse filho. Essa é a realidade. E ela não conseguiu o BPC, porque ela ganha uma pensão, sei lá, de R$ 1.600 do falecido marido e mora numa comunidade. Esse é o Brasil real.
Sim. Esse é o Brasil real. Eu queria muito ver essas pessoas preocupadas com o Brasil real, entregando esse tipo de denúncia para a ministra Macaé. Porque você sabe o que rouba o futuro de um autista? A falta de intervenção adequada na infância. Você rouba a autonomia que ele teria no futuro. Você rouba a qualidade de vida que ele teria no futuro. E este, sim, é o maior problema desse país. A gente está roubando o futuro de um monte de criança autista ou com outros transtornos do neurodesenvolvimento, justamente por essa falta de intervenção no SUS. Sim. E complementando, às vezes tem mães que têm o convênio, que têm acesso às terapias ali, que seja 10, 20 horas, mas elas não têm como pagar a condução. Não tem como então, pagar a ela não condução. consegue chegar até a clínica para fazer o tratamento. E aí a gente pode levar o terapeuta até a casa, e o convênio fala que isso não é terapia em ambiente clínico. Agora eles estão né? nessa, só pode ser na clínica, né? Estão nessas agora. Só pode ser na clínica. Aí você pega a CIF, que é o Código Internacional de Funcionalidade, e mundialmente está lá descrito tudo que é funcional para esse indivíduo e onde que ele precisar de suporte, que a terapia tem que estar lá. Né? Se eu volto lá na luta antimanicomial, lá atrás, para fazer esse processo, as pessoas tinham um acompanhamento. Exatamente. Tem uma portaria do SUS falando de acompanhante terapêutico do SUS, que é justamente para ajudar essas pessoas que estavam institucionalizadas a conviver em sociedade. Tem esse acompanhante terapêutico para isso. O SUS tem isso. Então, assim, basicamente a pessoa não leu nada sobre nenhuma dessas coisas, escreveu o que quis e colocou. Depois a gente viu, polemizar mais um pouquinho, a gente viu esse mesmo pessoal em alguma coisa eu vi na internet circulando, alguma coisa de alguma operadora, uma convenção, sei lá, um congresso. Um congresso nacional. E aí eu falei, mata uma charada, né? Porque se a pessoa entrega um documento desse sem embasamento, sem parar para ler o mínimo, e tá sentado lá na mesma cadeira, para mim ela compartilha daquele... Né? Ou ela está financiada por eles, ou tem alguma coisa envolvida ali muito, muito grave, sabe? E como você falou, as pessoas perdem terapia. Às vezes tem paciente que está com as suas 30 horas e de repente, não vou pagar mais essa daqui que está em casa. É no mínimo estranho que no momento em que as operadoras estão mais usando esse discurso de é terapia demais, e os autistas estão dando prejuízo, e o tratamento do autismo é mais caro que o do câncer, saiu isso em capa de jornal, é no mínimo estranho que bem neste momento surjam pessoas que se dizem ativistas do meio autista, endossando justamente esta narrativa, falando de excesso de terapias para autista e que isso é manicomial. Você sabe que já teve umas 2 ou 3 sentenças judiciais depois desse dossiê, negando terapia para as crianças, usando trecho desse dossiê? É exatamente o que eles Então, acho que às vezes é aquela coisa, né? Que se a pessoa fez isso na boa intenção, que eu já acho meio difícil de pensar, ela não imaginava as consequências catastróficas que isso ia ter. Não. Que teve uma liminar que a mãe estava pedindo, acho que 10 horas de terapia, e foi negado, falando de manicomial. Sim. Quando a gente fala de 10 horas, gente, a gente está falando de um paciente que vai fazer, se ele for todos os dias, 2 horas por dia. 2 horas por dia, dependendo do nível de dificuldade dele, eu levo... às vezes 20 minutos para poder engajar pra começar, terapia, né? Para começar. Até né? isso. Então, aí sobra um tempo para eu fazer realmente as atividades que preciso. E aí eu tenho que encerrar um pouquinho para poder orientar essa mãe. Então, assim, essas 2 horas direto com o paciente vira 1h30, vira 1h20. Então, a gente tem que entender que, na prática, o paciente não está sentado 40 horas numa sala aprendendo uma série de habilidades. Não, isso é distribuído. Então, a gente vai distribuir com a mãe, com o pai, às vezes os irmãos, os avós, depende de quem convive, porque não adianta a pessoa ensinar para o paciente, chegar em casa, a mãe não saber como fazer, porque não vai dar continuidade. E, às vezes, eu preciso mostrar para ela no ambiente onde ela está, não por ela, mas pelo paciente, porque ele tem dificuldade de fazer essa transposição, né, de levar do ambiente da clínica para casa. Então, às vezes, a gente precisa fazer isso. Eu falei outro dia para o convênio, se você me tira a carga horária dos pacientes, o que vai acontecer? Você vai ter um paciente cronificado vai te e que demandar vai te demandar mais e mais. Para eu dar alta para esse paciente ou para eu reduzir a carga horária dele... vai demorar mais.
vai demorar. Você pode estar economizando no curto prazo, mas você vai gastar isso tudo ou mais no futuro, né? Sempre ele vai estar aí te demandando muito. E se eu trabalho com a carga horária cheia, eu vou reduzir isso. Já mostrei gráficos e números, pacientes que levam 1 ano, 2, 3. Depende do paciente, ele vai levar um tempo, mas vai reduzir a carga horária. E tem uns argumentos muito fracos que eu vejo e que você vê que a pessoa realmente não entende ou ela não convive com um autista grau 3 de suporte. Né? Eu vi um argumento assim, mas a criança tem que ter tempo de brincar, de ser criança. Meus amigos, vocês conhecem autista grau 3 de suporte? O meu filho, ele não sabia, ele nunca soube brincar, ele não tinha repertório para brincar. Então, se ele ficava com tempo livre, ele ficava estereotipando. Ele ficava no chão se estimulando com alguma coisa e aí começava a ficar irritado com o próprio tédio e entrava em crise. É isso. Aí o que muitas mães fazem nessa hora? Dá o tablet, porque aí pelo menos aquilo fica estimulando a criança e a criança fica ali com a cara grudada e quieta. Sim. Mas o tablet também não pode. O que mas vocês querem no final das contas? Quebra o tablet. Aí não existe repertório para brincar, não existe isso. A criança vai ficar se autoestimulando até ficar brava, entrar em crise e fica nesse ciclo que a mãe começa a arrancar os cabelos fora. Então, assim, tem muita criança que precisa aprender a brincar. E eu não estou falando aqui de um brincar super funcional, não, mas pelo menos que ela saiba se divertir com alguma coisa ali naquele tempo dela e que o tédio não seja um aversivo para ela, porque para o meu filho foi por anos. Tédio gerava crises, assim, 20 crises nele por dia. Então, você vê que são argumentos de pessoas que desconhecem o autismo grau 3 de suporte. Né? Não entendem como funciona a cabecinha de um autista grau 3 de suporte. Acho que nunca conviveram com um. Sim, no mínimo. Para poder falar umas coisas assim, né? E acho que nem na vizinha, sabe? A do lado. Só ouvir falar, né? Eu acho que nem assim, né? Acho que nem assim, nem de ouvir falar, porque ela ia pelo menos ponderar algumas coisas, né? Então... eu vejo umas coisas, assim, umas argumentações de mas se o autista entra em crise é porque ele não está conseguindo se comunicar. É só você dar comunicação alternativa. Exato. Só, meu anjo. Só. É Lá em casa a gente tenta desde os 4 anos de idade. As pessoas esquecem que tem um fator chamado deficiência intelectual, que vai dificultar o aprendizado de certas coisas. Então, até hoje, a gente já tentou vários métodos diferentes de comunicação alternativa com o TEL, a gente ainda não conseguiu sair do básico. Mamãe, papai, dormir, piscina, comer, chocolate, pipoca. A gente não conseguiu. A última vez que ele ficou doente, a gente teve que levar para o hospital e fazer tomografia, porque ele estava com febre, a gente não sabia o que era e ele não sabia comunicar se alguma coisa estava doendo. Então, não é todo autista que, se você der a comunicação alternativa, vai escrever um livro. As pessoas precisam entender isso. E vai fazer frase, montar e ler, e fazer palestra. Tá tudo bem, cara. Tá tudo bem. Cada um tem a sua potencialidade. Você tem que desenvolvê-la ao máximo. Mas a gente precisa entender que nem todo mundo vai. E você achar que todo mundo vai é capacitismo. Você precisa aceitar que as pessoas são diferentes, inclusive nas suas potencialidades, né? Exatamente, que elas têm também a sua... Todo mundo tem a sua limitação, Sim, né? se eu quiser ser engenheira de aeronáutica, não vai dar certo, entendeu? Se eu quiser, tem coisa muito mais fácil. Esporte, gente. Eu nunca dei certo com nenhuma bola, eu era a última a ser escolhida pro time de vôlei. Aí você vai falar que eu tenho que jogar vôlei igual aos outros, porque sim, porque eu posso, porque é só pegar a bola e começar a jogar. Não é assim que funciona. Exatamente. Né? Tem uma frase que eu sempre falo, gente, o tempo, como a gente falou, roubar tempo, o tempo da pessoa com autista, ela não vai voltar ou não vai ser melhor amanhã se eu não trabalhei hoje. Pode ser que piore amanhã, se eu não trabalhar hoje. Então, eu falo, tanto para os terapeutas, como... Gente, essa hora que você tem de terapia, ela é ouro para a vida dessa pessoa. Você precisa investir, se entregar ali na terapia mesmo, tanto para a mãe quanto para a escola. Porque se eu não ensinar nesse período, principalmente quando a gente está falando da intervenção precoce, mais para frente vai ser mais difícil. E você tem agora o TEL mais velho, você vê que é mais difícil o aprendizado. Não é que ele não ocorre, mas ele é mais lento, ele é mais demorado, né? E quanto mais velho vai ficando, mais isso vai aumentando. E aí, se eu tenho acesso a terapia intensiva, eu tenho mais oportunidade de ensinar esse paciente, logo eu tenho mais oportunidade de dar para ele uma qualidade de vida no futuro, até porque ninguém vai levar na terapia hoje pensando só no hoje, você está pensando amanhã. Exatamente. Amanhã essa mãe não vai estar mais aqui, esse pai não vai estar mais aqui. E normalmente é um filho só,
né? Às vezes elas não têm outro, não tem uma rede de apoio, e aí com quem fica? Para onde vai, né? Essa é a nossa grande preocupação, né? A gente não faz terapia, não coloca o filho na terapia querendo consertá-lo, ou querendo que ele deixe de parecer autista, ou que ele deixe de ser autista. A gente quer que ele adquira habilidades que são importantes para que ele tenha o máximo de autonomia, seja feliz, consiga se divertir, consiga fazer coisas do interesse dele. É esse o nosso objetivo. Eu nunca vou implicar com o jeitinho autista do meu filho, sabe? Meu filho é lindo do jeito que ele é, mas o meu filho não sabe que está na hora de cortar a própria unha. Se eu não chegar e cortar, vai crescer até ficar o Zé do Caixão, né? Como ficava antigamente. O meu filho não sabe que a roupa ficou apertada, então ele vai precisar de comprar roupa nova. O meu filho provavelmente não vai saber como pagar uma conta, entrar em contato com o banco, até porque ele não fala. Então, qual a dificuldade de entender que a gente só quer que os nossos filhos tenham o suporte que eles precisam e que eles desenvolvam habilidades no máximo que eles conseguirem, porque nós não somos eternas, né? Sim. E a sociedade, infelizmente, não é acolhedora como deveria ser. Sim. E aí você tem uma terapia baseada em evidência com resultados indiscutíveis. Só é sentar e ler, não precisa acreditar não em alma, nada disso. Só senta e lê, mas lê a realidade. Então você vê que um gráfico saiu do 0 e foi para o 15. Se isso não é mudança, o que mais pode ser? Então saiu de um ponto e foi para o outro. Ele não sabia apontar que é a mãe, hoje ele consegue dizer que é a mamãe. E o papai entendeu que ele está com saudade da mamãe, muito provavelmente. Então, assim, é isso, sair de um ponto para o outro, e a terapia leva para esse caminho. Então, eu vejo que, às vezes, eu já vi as operadoras atacando de outro lado, agora está atacando na ciência. Mas espero que não chegue tão longe e que não consiga grandes feitos. Eu falo que mães, mulheres, a gente tem uma força que, às vezes, a gente não conhece o tamanho da força que a gente tem, e principalmente mães das pessoas atípicas, eu tiro o chapéu para vocês 1 milhão de vezes, assim, porque não é romantizando que a mãe guerreira, não é isso. É que eu admiro quanto que vocês conseguem, sabe, se refazer, resiliência atrás de resiliência. E eu fico olhando assim, gente, podia não existir isso, mas elas fazem, e assim... Eu acho que a gente não tem opção, né? A gente não tem opção porque, assim, a vida nos obriga a ser assim. Eu estava ontem nesse evento que eu fui, eu perguntei para as mães assim, que falam que a mãe de autista é barraqueira. Mas que outra opção que a gente tem? Você consegue matricular o seu filho na escola fácil? É só assim, essa escola é linda, do lado da minha casa, vou matricular meu filho aqui. É assim que funciona? Não. Você consegue terapia fácil para o seu filho no SUS? Não. Você consegue terapia fácil para o seu filho com plano de saúde? Não, também. Você consegue, se você já conseguiu matricular o seu filho, aí você percebe que ele está meio que sobrando ali na sala, você consegue um acompanhante, uma adaptação? Não. Ou seja, gente, é só não nessa vida. Então, como que a gente vai conseguir as coisas sem lutar muito? Você acha que alguém queria ir se acorrentar no sol de Brasília, na frente do STJ, em 2022? De forma alguma. A gente foi porque a gente viu que direitos importantíssimos iam ser tirados, não só de autistas, de pessoas com várias deficiências, de pessoas com câncer, com doenças graves, porque eles queriam que os planos de saúde cobrissem só uma lista desse tamanhozinho aqui. E aí a gente fez aquela movimentação, o STJ ainda tomou aquela decisão horrenda, a gente não desistiu, se enfiou no Congresso Nacional, um grupo de mães do Brasil inteiro, e a gente conseguiu aprovar uma lei que derrubou o rol taxativo. Mães, na sua maioria, lá. Sim. O lobby mais poderoso do Congresso Nacional. É o que eu ouvi várias vezes de deputados e senadores quando eu estava lá. Agora, é um grande gelo que a gente continua enxugando, porque ainda é o lobby mais poderoso do Congresso Nacional. Então, eles não desistem, né? Cada ano eles vêm com uma novidade. E aí, cada hora, as mães têm que se acorrentar de algum jeito para poder tentar. É luta atrás de luta. Eu falo, parece que não tem um minuto de paz. É isso, ninguém quer ser guerreira, mas a gente não tem opção, né? Você dorme hoje pensando o que será que vai aparecer amanhã, né? É exatamente isso. Eu brinco que tem aquele meme, né? 0 dias de paz. Ou teve um que eu vi no Instagram esses dias, como é que era? Eu tinha um compromisso com essa semana e falhei miseravelmente, que era não me irritar. É assim, sabe? Todo dia é uma novidade. Ou não, né? Os velhos atores só mudando um pouquinho a forma de agir. Né? Exato, e é a mesma coisa. Então, enfim, estamos chegando ao final. Queria perguntar se tem algo que você precisa falar, que eu não perguntei, então fica à vontade para falar. E aí depois eu falo a última pergunta. Eu tenho um sonho, assim, né? Não só que a gente tenha políticas baseadas em evidências, mas que esse país, em geral, né, aprenda a pensar em longo prazo, porque isso não existe aqui, né? Tem aquela velha conversa de que o político não começa uma obra que ele não vai entregar, e eu vejo isso muito com a questão da intervenção também, né?
não se quer gastar para investir nessas crianças no diagnóstico precoce, na intervenção precoce. Só que não se entende que, assim, quando você não investe aqui, você vai gastar muito mais no futuro. É o benefício que essa pessoa vai precisar porque ela não vai para o mercado de trabalho. É a economia burra, né? É o centro-dia, é a residência assistida ou residência inclusiva, enfim, é a economia burra. Então, eu queria muito que se aprendesse a pensar no longo prazo para que a gente saísse desse buraco, porque todo dia, sem exceção, eu escuto as mesmas histórias saindo de bocas diferentes. Meu filho não tem terapia, o meu filho me bate, o meu filho se agride, o meu filho está indo na escola e dá 1 hora me ligam para ir buscar ele porque ele entrou em crise. Todo dia. E eu não vou falar eu não aguento mais, porque eu aguento, gente, eu tô lá, por nós. Mas assim, não é fácil. Não, haja saúde mental. Sim. Porque a gente precisa dar um jeito de sair dessa situação, né? Sim, de ter um respiro, né? E por pelo menos um médio prazo aí, pelo amor de Deus. Exatamente. Vai sair candidata a deputada federal? Não sei se tá muito cedo para... Ai, gente, já queria um spoiler, né? Eu não... Enfim, falta 2 anos, eu ainda não decidi, tô ponderando várias coisas, no momento adequado, aí eu comunico. Tá bom. Tá bom? O podcast chama Fiz do Meu Jeito não à toa, para a gente poder trazer a nossa essência, a nossa identidade aqui. E eu queria que você falasse algo que você fez ou faz do seu jeito, para que a gente possa se inspirar. Tem uma coisa que eu faço do meu jeito e que, inclusive, eu já pensei em parar e já... Não para não! Que é o meu alongamento matinal. Que toda vez não, eu malho todo dia, de manhã, mas eu só posto o alongamento 3 vezes por semana para as pessoas não cansarem também, porque eu descobri que quando eu ia lá para fora, antes de começar a malhar e eu ia me alongar, o meu cachorro Charlie, que é o preto, e se alongava comigo, ele sempre abaixa juntinho comigo, todos os dias. Eu achei aquilo uma piada e comecei a filmar. E aí a Lola, que é a outra cachorra, entra no meio, morde o Charlie, morde o próprio rabo, começa a rodar, vira aquela festa. Então já é tradicional o meu alongamento matinal com o meu personal Charlie. É os piores trocadilhos, gente, mas não dá. É cachorro, né? E eu amo cachorro, é um dos meus hiperfocos desde a infância, então é isso. Acompanhem o alongamento no meu Instagram. É legal, é engraçado. E acompanhe também o resumo da semana, tá? Sim, por favor. Aliás, resumo da semana, agora vai ter mudanças, tá, gente? Acompanhem. Olha, dá um spoilerzinho. É só ver lá, vai estar no meu Instagram toda sexta-feira nas minhas redes. Pronto. Muito obrigada, né, novamente, e ficamos por aqui. Obrigada, gente. Um beijo. Muito obrigada por vocês participarem, assistirem aqui, compartilhem. Comentem também outros conteúdos que vocês gostariam de ver e não deixem de acessar as redes sociais da Andréa e principalmente de sexta-feira. É muito bom. Até lá.